todos nós que somos empreendedores e brand partners da LifeWave, temos a nossa loja online aberta em 80 países, o que é incrível. Podemos ter um negócio, chave na mão, apenas um telefone e basta um dedo para poder controlar este negócio e conseguimos ter um negócio em vários fusos horários. Não dependemos do nosso tempo, trabalhamos onde queremos, com quem queremos, à hora que queremos e se quisermos. E a primeira pessoa que vai falar hoje é uma pessoa que se tornou um amigo, um grande amigo de casa, que eu já tive a honra e o privilégio de receber na minha casa. E ele para mim é uma inspiração. E é uma inspiração porque quando eu iniciei a minha carreira de network marketing, eu estava a morar em Portugal e a empresa que eu queria trabalhar profissionalmente nessa altura não estava aberta em Portugal. Então eu tinha que viajar por acaso para o Brasil, para poder desenvolver esse projeto, e foi com esse projeto que eu comecei a mudar a minha vida em termos financeiros, e foi muito doloroso, eu tive quase para desistir, estive muito perto de ter desistido, e hoje penso, e se eu tivesse desistido naquela altura, que eu queria arranjar uma desculpa, que como Portugal não estava aberto naquela altura, se calhar não era a melhor altura para me dedicar a esse projeto e ter que viajar para o Brasil. A minha esposa, a Liliana, estava grávida, não era a melhor altura. Então, sempre que eu vejo alguém num país que não está aberto a tentar, a guerrear, a lutar por um sonho, para mim é uma inspiração. E por acaso, além de tudo, ele tem feito um trabalho comunitário para todos nós. É um médico, ortopedista, cirurgião, uma das pessoas mais respeitadas no Brasil nesta área. E ele hoje vai falar para nós, em primeiro lugar, a história dele, porque é que ele está na LifeWave e a importância das células estaminais, como pode ser dramático para todas as pessoas que entendam este conceito, que a partir dos 30 anos as nossas células estaminais adormecem. Se começarmos já a fazer prevenção, não precisamos ter doenças. Muita gente pensa que este produto é para tratar doenças. Não, este produto é para reativar células estaminais e ele hoje vai falar da importância de todos nós podermos fazer prevenção e, obviamente, que quem tiver problemas de saúde pode mudar radicalmente a sua saúde com a reativação de células estaminais. Então, sem mais demoras, Dr. Otávio Melo, quem é o Dr. Otávio e porquê as células estaminais reativadas? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos aí que compartilham essa caminhada, essa jornada, né? Estamos começando um novo ano. É uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui. Né? Ainda estou no clima de férias, né? Aqui nas nossas atividades da clínica. E, bom, antes de mais nada, deixa eu colocar aqui minha apresentação, então. Então, né, hoje eu vim convidado a falar para vocês aqui sobre o poder dessas células estaminais, como elas podem impactar o futuro, né? O futuro não é o futuro dos dias que virão uma ficção científica, né? Eu falo que é o futuro da minha saúde, da sua saúde, como que a nossa versão de amanhã, o nosso próprio destino pode ser definido através do conhecimento a respeito das células estaminais, né? Então, como que nós podemos ativar e manter a nossa capacidade vital, né, a nossa vitalidade. Quem que sou eu? Né? Acho que rapidamente passando aqui, eu falo que a cada 7 anos a minha vida dá reviravoltas. Né? Em 1997 eu me formo no curso de Química Industrial, começo a trabalhar, pesquisar essa área das tecnologias da ciência da química, entro na faculdade de medicina, 7 anos depois me formo, após finalizar o curso de química, e aí eu entro num novo setênio, né, que aí eu entro na fase de ser médico militar, trabalhar na área de resgate, medicina de emergência, medicina intensiva, fiquei nesse ciclo aí por mais 7 anos, e aí eu entro na área de ortopedia, começo a fazer cirurgia do joelho, vou morar uns anos na França para poder fazer especialização. Lá eu me especializo em cirurgias do joelho, especificamente, colocação de próteses. Na sequência, eu me especializo em clínica da dor, começo a fazer um mestrado na área de regeneração, e aí faço uma nova transição, que eu começo a trabalhar com a área de medicina regenerativa, a fotobiomodulação, e hoje
estou finalizando aí um doutorado na área de tecnologia de laser infravermelho, de terapias físicas, e aí me chega uma nova etapa, com mais 7 anos, onde eu conheço então a LifeWave. E aí nas fotos vocês veem grandes transformações da minha vida. Eu falo que isso tudo foi um caminho de uma busca interna, uma busca de mais saúde, mais liberdade, que eu acho que é o meu grande lema hoje, o qual eu falo para vocês, né, que até eu coloquei aqui uma das fotos, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, né, que eu consegui receber em Marrakech, agora em novembro, esse troféu que está aqui nas minhas mãos, né, de ser um dos top 10 da Europa, mesmo não estando em tempo integral na Europa, ficando grande parte do meu tempo em um país, como o Paulo disse aí, que ainda estamos a iniciar o desenvolvimento. Mas por que que você está aqui hoje? Eu acho que essa é a pergunta talvez mais importante da minha apresentação. O que que te trouxe aqui no domingo à tarde para os colegas da Europa, né, na hora do almoço, para os que estão na América Latina, e o que que nos une, o que que nos move, o que que nos faz dar esses passos e permitir que essas transformações ocorram. Eu coloquei ali 4 pontos, que é o que nós vamos trazer hoje aqui, de pontos-chave. Primeiro são as nossas crenças, o que que nós acreditamos, o que que nos faz ter convicções em comum, né? O que que nos faz termos as mesmas crenças. Quais são as nossas missões, o que que é a nossa missão, onde queremos chegar, né? E qual que é a nossa visão, aquilo que nos dá uma projeção de futuro, né, do nosso alvo, dos nossos objetivos e principalmente os nossos valores, né, ou seja, aquilo que nós não negociamos, aquilo que faz o alicerce das nossas relações e que nos faz com que possamos todos os dias acordarmos e termos aí então esse conjunto de conceitos, né, crenças, missão, visão e valores. E eu falo que no meu caso, especificamente é uma busca por quê? É uma busca por mais saúde e por mais liberdade. Ou seja, a cada dia que passa eu quero ser mais saudável e mais livre. Passando por toda essa história, né, desses últimos setênios que eu já vivi, até hoje, eu digo que esse último ano eu consegui encontrar ser mais saudável e ser mais livre. Isso tem um grande significado para mim. Eu faço aqui a homenagem, né? Faltou a Liliana nessa foto aí, mas né, a Cláudia, minha prima e irmã praticamente, que me trouxe aqui até esse grupo, e o Paulo e o Rui Miguel, que foram os grandes catalisadores dessa transformação. Lembrando que o nosso corpo tem o poder de se regenerar e nós podemos e devemos ativar esse potencial. Esse pequeno gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui é um gráfico muito importante. Eu vou ajudar aqueles que não têm muito costume. O gráfico da esquerda fala sobre o percentual da população que possui doenças crônicas. Então, chegando na década de 40, né, no momento ali que o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos apenas 7,5% da população portador de alguma doença crônica. E nós vamos passando aqui por revoluções, década de 40, 60, 70, onde se industrializa muito, principalmente a alimentação, década de 80 subindo, 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 aí no início aqui dos anos 2020, dessa década que vivemos hoje, 60% da população, mais da metade, possui alguma doença crônica. E por que isso acontece? Principalmente porque o estilo de vida moderno mudou muito. O sedentarismo, a tecnologia, a alimentação, isso tudo tem transformado a nossa capacidade de sobrevivência. E nesse gráfico da direita, nós vemos então qual que é a distribuição dessas doenças crônicas de acordo com a faixa etária. Então vemos que aqui a partir dos 30 anos de idade, principalmente, algumas doenças como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, infarto, derrame, doenças pulmonares, ansiedade, começam a aumentar de maneira exponencial. E isso acontece em grande parte porque a capacidade do nosso corpo em tolerar o estresse oxidativo, os radicais livres, os fatores ambientais, sejam eles alimentares, sejam eles respiratórios, né? Muitas pessoas adoecem de doenças pulmonares. E uma informação que eu recebi hoje pela manhã
em alguns dos meus estudos aqui foi que, no ano de 2030, a maior causa de mortalidade no mundo vai ser pelo câncer. Então, isso tem aumentado muito. E grande parte dessas doenças que estão aqui nessa faixa etária, que é a partir dos 30, 40 anos, são de doenças que nós podemos prevenir. Então, eu quero hoje fazer esse convite para vocês, que nós possamos entender por que ao longo das últimas décadas essas doenças crônicas aumentaram e por que nas pessoas mais idosas essas doenças crônicas também aumentam. O mundo tem enfrentado desafios enormes na saúde. Essas doenças crônicas estão em ascensão e, principalmente, os tratamentos convencionais muitas vezes falham. Grande parte das vezes, os medicamentos eles estão apenas para tratar sintomas, não para evitar que essas doenças ocorram. As pessoas estão buscando soluções cada vez mais eficazes, mais seguras e mais naturais, uma vez que sabemos que grande parte dos tratamentos possuem efeitos colaterais, os quais nós não desejamos. As células estaminais são as células mães do nosso corpo, são capazes de transformar em qualquer tecido e reparar esses danos. Elas são, sim, a base da nossa saúde e da regeneração. Nosso corpo nasce com um estoque incrível de células estaminais, mas a sua capacidade de regenerar diminui drasticamente após os 30 anos. A ciência nos mostra que nós podemos reativá-las com algumas estratégias específicas. Com o passar dos anos, a capacidade dessas células estaminais se dividirem, diferenciarem, reparar o tecido diminui. E os impactos dessa perda dessa capacidade são maior risco de doenças crônicas, a redução da nossa capacidade de cicatrização e regeneração e a incidência crescente de doenças também musculoesqueléticas. Mas se eu dissesse para vocês que nós pudéssemos reverter esse declínio ativando as células estaminais de uma forma natural, o envelhecimento das células-tronco está associado a disfunções metabólicas e uma maior incidência de doenças crônicas. Eu quero apresentar para vocês hoje este grande pesquisador, que foi o Dr. Laurent Picard. Ele nasceu em 1938 e faleceu agora há 2 anos atrás. E ele passou a sua infância em uma fazenda leiteira. Aos 18 anos de idade, ele vende todos os seus pertences, que eram livros, e alista-se no exército. No exército americano, ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia que levou ao GPS. Ele era um engenheiro. E lá, depois do exército, ele se forma como bacharel em Química e Matemática, faz um mestrado, depois um doutorado, e em 1964 ele começa seus estudos sobre a aterosclerose, mostrando então que uma doença que era desconhecida, que era a hipertensão arterial, ela era causada pela fibrose da parede dos vasos sanguíneos. Um ano depois ele descobre uma substância que estava no plasma do sangue e que essa substância era capaz de impedir a fibrose. Alguns anos depois, ela isola essa substância que é chamada, então, de tripeptídeo de cobre, glicina, histidina e lisina, GHK, ligado com cobre, e mais 11 anos depois ele descobre os efeitos regenerativos do GHK-CO. O Dr. Picard tem mais de 111 estudos científicos publicados, 111 foram os que eu consegui levantar, grande parte deles em um livro que eu trago na minha cabeceira todos os dias, que fala sobre esse peptídeo de cobre e a capacidade de regeneração. Essa daqui é a molécula que o Dr. Picard isolou, e os estudos que foram feitos na Universidade da Califórnia de São Francisco mostrou que os jovens têm 2,5 vezes mais desse peptídeo. Foram feitos estudos com a dosagem sanguínea em estudante de medicina, que mostrou que tinha em média 200 nanogramas por mililitro, em torno dos 20, 25 anos, e também foi coletado o sangue dos professores da Faculdade de Medicina, em torno dos 60 anos de idade, mostrava que esse índice caía para 80 apenas, ou seja, menos da metade. E os mecanismos comprovados são diversos, né? Podemos falar sobre a estimulação das células-tronco, a expressão genética, efeitos anti-inflamatórios, o aumento da produção do colágeno, alguns efeitos antioxidantes têm sido demonstrados, alguns efeitos anticancerígenos também têm sido demonstrados, um aumento da capacidade de reparação de tecidos como a pele, o cabelo, os ossos, o fígado, o sistema nervoso, o intestino, pulmões e diversos outros benefícios comprovados da relação entre esse peptídeo e as células estaminais. Eu convido vocês também a conhecerem esse cidadão. Não parece, mas o indivíduo da foto à esquerda é o mesmo do indivíduo na foto à direita, e na foto à esquerda é alguns anos antes da foto à direita. Então, Brian Johnson é um bilionário norte-americano, hoje está com 47 para 48 anos, ele se formou
em 2003 na Universidade de Brigham, depois ele fez o MBA e aí ele fundou uma empresa de pagamentos que foi vendida à PayPal e aí ele sim se tornou um bilionário e alguns anos atrás ele começou um protocolo chamado de Blueprint. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Se você assistiu o documentário dele no Netflix, você vai ver que ele utiliza um dispositivo chamado fotobiomodulação, que é a exposição à luz vermelha e infravermelha. Foi lançado agora no dia 1º de janeiro, um documentário na Netflix. Só que o Brian Johnson ele está utilizando recursos em um protocolo que tem 111 etapas diárias. Ele virou praticamente um refém desse protocolo de rejuvenescimento. Isso é muito bom para nós que somos cientistas, porque comprova a capacidade da fotobiomodulação, da suplementação, da atividade física para retardar e reverter o envelhecimento. Só que isso tem um custo, porque para o Brian Johnson custa 2 milhões de dólares por ano. Né? Então, é uma abordagem que é interessante, mas ela é inviável para a maioria das pessoas. O que nós podemos aprender com o Brian Johnson? A tirar desses conhecimentos que ele tem promovido estratégias que são mais simples e que têm um impacto profundo nessa capacidade de rejuvenescimento e de ativação das células estaminais. Então, uma alimentação balanceada, rica em antioxidantes, sem ultraprocessados, um sono reparador, exercício físico regular, que estimula as células estaminais e reduz a inflamação do corpo, e as tecnologias da fotobiomodulação. Nós temos diversos trabalhos que mostram que se fizermos isso com alimentação balanceada, um sono reparador, atividade física regular e a fotobiomodulação, nós conseguimos estimular a capacidade das nossas células estaminais e melhorar a nossa saúde metabólica. O que nós estamos construindo, então, não é apenas um negócio, é uma nova forma de olharmos para a nossa saúde, para o nosso futuro e devolvermos a liberdade, a mobilidade e a esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. O que eu quero convidar, então, hoje, nesse dia, para nós possamos fazer para nós, para os nossos familiares e para os nossos semelhantes? Adotarmos estratégias saudáveis no dia a dia, explorar as terapias regenerativas mais acessíveis. Nós não precisamos ter 111 etapas ou investirmos 2 milhões de dólares por ano, até porque nem todos temos acesso a esses recursos financeiros e de tempo, mas principalmente compartilharmos os conhecimentos que temos acesso para que possamos transformar vidas. A regeneração é muito mais que a ciência, é a promessa de uma vida com mais saúde e com mais liberdade. Acho que esse era o meu recado hoje para vocês. Quero agradecer mais uma vez aqui o convite do Paulo Muito Alves para que obrigado. nós possamos compartilhar esses conhecimentos. Que aula hoje. Olha, é uma benção. Eu tenho aqui alguns convidados hoje que até acabaram por se inscrever no nosso projeto e foi uma benção eles perceberem o poder que nós temos aqui na nossa mão, neste caso está na minha mão, que normalmente eu costumo colocar na cervical. Sabem, isto é uma responsabilidade social, as pessoas perceberem que este produto está radicalmente a mudar vidas e hoje o Dr. Otávio explicou um pouco até cientificamente e a história desta investigação da fotobiomodulação nos últimos anos e nós temos algo na mão, meus amigos, revolucionário, patenteado, somos pioneiros no mundo e não tem concorrência. É muito, muito interessante aquilo que o Dr. Otávio falou